A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14 e versículo de número 27, que vai nos dizer assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O próprio Jesus, ele falou aqui com os discípulos que estavam atemorizados, sem entender o que estava acontecendo. Tem momentos, irmãos, que a nossa luta é tão grande. Tem momentos que os ventos contrários vêm com tanta força para tentar nos destruir, que a gente não consegue contemplar muita coisa. Parece que o medo começa a tomar conta do nosso coração, da nossa mente. Nós não entendemos o que estamos enfrentando, o que estamos passando, e o medo nos cega. Tem pessoas aqui que estão verdadeiramente cegas pelo medo, e o Senhor está dizendo: não tenha medo, não temais. Decandaracandaráia. Eu sou o Senhor que tem o controle da situação. Eu sou o Senhor que tenho resposta. Eu sou o Senhor que tenho calmaria, que tenho refrigério. Quem vai trazer o que você precisa sou eu, diz o Senhor. Os discípulos, eles quando viram Jesus andando por sobre as águas, ficaram com medo e exclamaram: é um fantasma. E todo mundo começou a gritar. O momento, irmãos, era um momento de dificuldade. Era um momento aqui de muitas lutas, porque o barco, ele estava longe, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O versículo de número 24 vai nos dizer isso. Ou seja, estava tudo adverso. Tem momentos na minha e na sua vida que tudo vai estar adverso, mas precisamos entender uma coisa: Deus está no controle. Deus está trabalhando ao nosso favor. Nós não sabemos de onde vai vir, quem Deus vai usar, como é que vai ser, mas a resposta vai chegar. Deus vai fazer chegar na nossa história. Arabacandacandaraia. Aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. O Senhor diz para você: esses açoites são necessários para gerar testemunho na sua vida, para que você tenha uma fé firmada. Os discípulos precisaram passar por este tempo de turbulência. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos os tempos de turbulência na nossa vida. Nós não entendemos as adversidades que se levantam para nos fazer sucumbir. Porque, irmãos, tem adversidades que vêm com tanta força que, se o Senhor não tiver misericórdia de nós, a gente acaba sucumbindo. A gente acaba perecendo. E aqui as coisas não estavam fáceis. O Espírito Santo diz para você: eu sei que as coisas não estão fáceis. Eu sei que a porta está fechada. Eu sei que o seu barco está sendo açoitado. Eu sei que você não está entendendo nada. Mas eu, o Senhor, estou permitindo a sua fé ser provada. E sou eu, o Senhor, que trarei a resposta. Sou eu, o Senhor, que trarei a calmaria. Sou eu, o Senhor, que estou chegando para trazer a solução para o seu problema. Declare comigo: eu creio que Jesus está chegando para trazer solução para mim. Eu creio que Jesus está chegando para trazer solução para mim. Jesus foi ter com eles. Aquela situação não matou os discípulos. Hoje o Senhor diz para você: esta situação não é para morte, não é para vergonha, não é para angústia, não é para sofrimento, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus estava trabalhando ali para dar um testemunho aos discípulos, para mostrar para eles que Jesus tinha poder até mesmo sobre a natureza. Saiba de uma coisa: a adversidade, o açoite que você passa agora, é Jesus te mostrando que Ele tem poder sobre tudo. É Jesus te dando experiência. É Jesus te fortalecendo. Agora, aqui diante da dificuldade, os discípulos ficaram cegos. Tem momentos que a gente fica cego, irmãos. O medo nos cega. O medo nos paralisa. Quando Jesus vem, irmãos, ter com eles, andando por sobre o mar, os discípulos, quando viram Jesus andando por sobre as águas, ficaram aterrados. E começaram a exclamar: é um fantasma. E ficaram com medo. Tem momentos que a luta está tão grande, irmãos, que quando Jesus chega para nos socorrer, a gente fica com medo. Ficamos com medo do socorro, ficamos com medo da porta que Deus está abrindo, ficamos com medo da calmaria que Deus está trazendo, da paz que Deus está trazendo. Deus está dizendo: não tenha medo daquilo que é dos céus. Não tenha medo daquilo que eu, Senhor, designei para você. Eu tenho visto os açoites no seu barco. Eu sei que você está precisando de socorro. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que estão precisando do socorro de Deus. E Deus está dizendo: não te deixo. Deus está dizendo: não te desamparo. Deus está dizendo: eu estou no controle de tudo na tua vida. Eu estou chegando de maneira inusitada. Eu estou me apresentando para ti, mas não deixarei o seu barco afundar.
Tem pessoas aqui que estão me ouvindo que Deus tem um grande apreço por você e Ele sabe que as situações que estão te cercando verdadeiramente, elas podem te fazer sucumbir se Ele não vier ter contigo. Se Jesus não vier caminhando por sobre as águas, o seu barco vai acabar afundando. As lutas vão acabar tomando conta de você. E por intermédio desta palavra, o Espírito Santo diz para você: não pare. Por intermédio desta palavra, o Espírito Santo diz para você: não desista. Por intermédio desta palavra, o Espírito Santo diz para você: não retroceda. Eu estou no controle de tudo. E eu, o Senhor, não deixarei você naufragar. Senhor, mas a luta está tão grande que eu nem estou acreditando mais que vai ter calmaria. Eu nem estou acreditando mais que a porta vai abrir. Eu nem estou acreditando mais que o Senhor vai vir andando por sobre as águas. Tem momentos, irmãos, que os problemas realmente são tão grandes que a gente chega a olhar para algumas palavras do Senhor e duvidar. Porque fitamos os olhos nos problemas, nas lutas. Aqui, os discípulos fitaram os olhos naquilo que era contrário. Fitaram os olhos no problema, na adversidade. Quando eles começaram a ver Jesus andando por sobre as águas, eles não acreditaram que Jesus poderia vir de maneira inusitada. Tem momentos, irmãos, que nós limitamos o poder do nosso Deus. Tem momentos que a gente começa a dizer assim: se o Senhor vier por aqui, Ele vai fazer um milagre. Mas se for pelo outro lado, não vai ter milagre. O Senhor pode curar tal enfermidade, mas tal enfermidade não tem como, não tem jeito. O Senhor pode restaurar tal família, tal casamento, mas a de fulana não pode. Deus está dizendo: não limite o meu poder. As circunstâncias contrárias não são nada diante de mim. O Senhor quer te mostrar que Ele é maior do que o problema. O Senhor quer te mostrar que Ele é maior do que o mar. Na verdade, o Senhor quer te mostrar que Ele é maior do que a natureza. Ele quer te dar uma experiência diferente com Ele. E é claro que experiências diferentes nos amedrontam, porque tudo novo traz medo, traz temor ao nosso coração. Os discípulos nunca haviam visto Jesus andando por sobre as águas, mas havia chegado o tempo de uma nova experiência. Hoje Deus diz para você: chegou o tempo de uma nova experiência na sua vida. Você pode não estar entendendo, mas eu, o Senhor, estou te fazendo viver algo novo. Declare comigo: eu creio que chegou o tempo de uma nova experiência na minha vida. Eu creio que chegou o tempo de uma nova experiência na minha vida. Jesus disse: tem de bom ânimo. Se animem. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas Deus está dizendo: se anime. Se anime, não deixe essa situação, este medo te controlar. Você precisa se animar. Jesus deixa bem claro: sou eu. Ou seja, irmãos, quem estava vindo ali era o próprio Jesus. Quem está vindo para te defender, quem está vindo para te socorrer, quem está acalmando o mar, acalmando o vento, quem está trazendo resposta para a sua vida é o próprio Deus. O Senhor está dizendo: sou eu, minha filha, que estou trabalhando nessa situação. Sou eu, meu filho, que estou chegando para acalmar este vento contrário e este mar revolto. Sou eu, o Senhor, que estou no controle de tudo na tua história. Não te deixo, não te desamparo, mas velo sobre a minha palavra para cumprir na tua história. Declare comigo: meu Deus é fiel e Ele vela sobre a palavra dele para cumprir na minha história. O meu Deus é fiel e Ele vela sobre a palavra dele para cumprir na minha história. Deus cumpre palavras. Deus cumpre desígnios. Deus faz o impossível acontecer. E por intermédio desta palavra, o Senhor diz para você: eu, o Senhor, faço o impossível acontecer. Eu, o Senhor, trabalho ao teu favor. Eu, o Senhor, estou fazendo uma coisa nova. Uma novidade está para chegar diante dos teus olhos, e quem vai fazer é Deus. Ele vem andando por sobre as águas de maneira diferente, inusitada, de maneira inexplicável, para mostrar que não existe nada maior do que Ele. Ele é maior, Ele é mais poderoso, e Ele quer te dar uma nova experiência. Ramancho Candaraia não era fantasma, era Jesus. Hoje o Senhor está dizendo: sou eu teu pai, sou eu teu amigo, sou eu teu auxílio, sou eu teu ajudador, sou eu teu advogado, que estou chegando para te defender. Sou eu, não tenha medo. Declare comigo: o meu Deus está comigo, eu não vou temer. O meu Deus está comigo, eu não vou temer. Tem horas que você vai ter que mandar a sua alma voltar ao sossego. Tem horas que você vai precisar ter bom ânimo. Tem momentos que Deus nos anima, mas tem momentos que nós temos, irmãos, que nos animarmos, ter bom ânimo. Começar a olhar as coisas pelo ponto positivo. Parar de focar naquilo que é negativo. Parar de ficar com pensamentos pessimistas. Era Jesus, irmãos, que estava ali andando por sobre as águas.
Você tem que entender que é Jesus que está no controle de tudo, que é Jesus que vai operar o milagre, que é Jesus que vai abrir a porta, que é Jesus que vai trazer a cura. Você tem que entender que é Jesus, decandaramanda candarai, é Jesus. Declare comigo: quem faz o impossível na minha história é Jesus. Quem faz o impossível na minha história é Jesus, nunca duvide disso. Eles precisavam não temer. Hoje Deus diz para você: não tem mais, não tenha medo. Não tenha medo. A palavra do Senhor nos diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. O Senhor traz livramento para você. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando. Qual é o tipo de vento que tem açoitado o seu barco? Qual é a causa que não tem solução humanamente falando? Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor diz para você: não tenha medo, tenha fé. Comece a colocar a sua fé em prática. Comece a olhar para essa luta não com os olhos negativos, mas comece a olhar pelos olhos da fé. Quem vem caminhando é Jesus. Jesus tem resposta. Não existe nada impossível para ele. Ele é Deus de milagre. Ele é o Deus que vela sobre a palavra dele para cumprir. Declare comigo: meu Deus é fiel e ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. O meu Deus é fiel e ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Deus é maravilhoso, Deus é fiel e ele cumpre as suas palavras. Deus é maravilhoso, Deus é fiel e não te deixa desamparado, desamparada. É só mais uma experiência que ele quer te dar, é uma novidade que ele quer assim fazer você ver, você contemplar. É mais um testemunho que você vai ter para contar de uma novidade que Deus te fez viver. Você vai dizer: eu vivi o exclusivo de Deus, eu vivi algo que eu achei que humanamente falando era loucura, mas Deus é fiel. Ele mesmo me mostrou que era ele que estava no controle daquela novidade. Ele mesmo disse: não tenha medo do novo. E eu acreditei na palavra dele, porque ele me viu na frustração, ele me viu no cansaço, ele me viu na exaustão e resolveu vir me socorrer. E resolveu ser resposta na minha vida, e resolveu ser milagre na minha história. Jesus, ele veio andando por sobre o mar. Versículo 25. Na quarta vigília da noite foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. Jesus chegou. Muitas vezes nós vamos olhar e vai parecer que é tarde para Jesus chegar, mas nunca é tarde para Jesus chegar, não, irmãos. Jesus, ele chega na hora certa, ele não tarda e ele também não se antecipa. Quem vai chegar com a novidade é Jesus. Quem vai abrir a porta é Jesus. Quem vai trazer a cura é Jesus. Quem vai restaurar é Jesus. Quem vai libertar é Jesus. Quem vai purificar é Jesus. Jesus fará o Jesus fará o impossível acontecer. Declare comigo: eu creio que Jesus fará o impossível acontecer. Eu creio que Jesus fará o impossível acontecer. O nosso Deus, ele é fiel, irmãos, e ele vai surpreender pessoas aqui com a novidade que ele vai trazer para a sua vida. Jesus andando por sobre as águas era algo inédito, nunca havia acontecido. Se prepare para o inédito de Deus, se prepare para a novidade. Deus vai surpreender o seu coração depois dos açoites na embarcação. Tem surpresa, tem novidade dos céus. Deus vai alegrar você de maneira extraordinária, porque ele tem visto que não está sendo fácil para você, mas você continua fiel. Tem pessoas aqui que bem sabem do que Deus está falando, porque não tem sido fácil. Mas você continua crendo que Deus está no controle. Você continua crendo que Deus está trabalhando ao seu favor e Deus vai surpreender o seu coração. Declare comigo: eu creio que Deus vai surpreender o meu coração, ele tem visto a minha fidelidade. Eu creio que Deus vai surpreender o meu coração. Ele tem visto a minha fidelidade, apesar do cansaço aqui dos discípulos. Apesar da visão deles espiritual estar meio deslocada, eles criam em Jesus, irmãos. Às vezes a fé diante de algumas provas, ela dá uma enfraquecida. Mas o Senhor conhece o profundo do seu coração. Ele sabe que dentro de você tem um pouco de fé. Tanto tinha fé nos discípulos, mesmo sendo pouca, que Pedro, ele caminhou por sobre as águas. Ele tinha fé, irmãos. Ele cria que era Jesus. Ele só veio afundar quando ele começou a olhar para as circunstâncias contrárias, quando ele começou a olhar para os ventos contrários. O que você tem que fazer é focar em Jesus. Focar sabendo que ele está no controle de tudo, sabendo que ele está vendo os açoites na embarcação, sabendo que ele sabe dos seus problemas, das suas lutas, mas certamente ele não vai tardar de se levantar ao seu favor. Declare comigo: eu creio que Deus não vai tardar de se levantar ao meu favor. Eu creio que Deus não vai tardar de se levantar ao meu favor. Jesus vem andando por sobre as águas.
diante dos olhos dos discípulos. Hoje Deus diz para você, será diante dos teus olhos que o milagre vai acontecer, aleluia. Será diante dos seus olhos que a porta vai abrir. Será diante dos seus olhos que a cura vai chegar. Será diante dos teus olhos que Deus vai surpreender o seu coração. Deus é Deus de surpresa. E certamente Ele surpreenderá o coração de pessoas que não estão entendendo muita coisa. Os discípulos não estavam entendendo muita coisa. Tem momentos, irmãos, na nossa vida que nós não vamos entender muita coisa. Os açoites vêm, as lutas vêm, as perseguições, as adversidades. Mas Deus está dizendo, eu estou no controle. E é mais uma experiência que eu estou te dando. Declare comigo, eu creio que o meu Deus está no controle e Ele está me dando mais uma experiência. Eu creio que o meu Deus está no controle e Ele está me dando mais uma experiência. Coisas grandes e firmes fará o Senhor na tua história. Deus, Ele tem, meu irmão e minha irmã, o poder de surpreender o coração dos seus filhos. Deus, Ele tem o poder de restaurar de maneira completa a história daqueles que Ele escolhe. E Ele está dizendo, restaurarei sua história de maneira completa. Estou chegando de maneira inusitada, caminhando por sobre as águas, surpreenderei o seu coração e você não vai naufragar nessa situação. Você não vai sucumbir, mas você vai ter uma novidade e um testemunho para contar, porque Deus vai te fazer viver o inédito dele. Irmãos, Deus é Deus de surpresa. Os discípulos ficaram aqui perplexos diante do que eles estavam vendo. Tem pessoas que ficaram perplexas, atônitas, sem nem mesmo acreditar no que está acontecendo. Tanto que os discípulos aqui pensaram que era um fantasma. Porque o que eles estavam vendo, irmãos, parecia ser tão impossível. Você vai olhar, vai reolhar para acreditar. Porque você vai ficar como quem sonha. Você vai dizer, meu Deus, o que é isso? Não estou nem crendo o que está acontecendo comigo. E Deus está dizendo para você, eu surpreenderei o seu coração. Deus, Ele sabe o momento certo de agir, irmãos. Nunca é tarde para o Senhor agir ao nosso favor. Nunca é tarde para Deus trazer uma novidade para a nossa vida. Nunca é tarde para Deus nos fazer vivermos o inédito dos céus para a nossa história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que vai chegar de maneira inusitada e vai surpreender o coração do teu filho e vai surpreender o coração da tua filha, trazendo uma novidade para eles. Senhor, eu creio, Pai, que tu és um Deus de novidades, depois de todo açoite, depois de toda luta, Pai, depois de todo vento contrário. O Senhor é o Deus que traz a surpresa e diz, sou eu, não tenham medo, tenham bom ânimo, se levantem, se ergam, porque eu tenho controle de tudo. Oh Deus, obrigada, porque o Senhor tem o controle de tudo e está trabalhando a favor dos seus filhos, e daqui a pouco haverá manifestação do teu poder na história deles, como houve aqui na história dos discípulos. O Senhor vai surpreender os teus filhos de maneira especial, caminhando por sobre as águas, dando vitória aos teus filhos, fazendo o impossível acontecer para a honra e para a glória do teu nome. Em momentos de dificuldade, o Senhor se manifesta e glorifica o teu nome de maneira especial na história dos teus filhos, como o Senhor fez na história dos discípulos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e a escritura se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém.
O nosso Deus, ele é um Deus que trabalha de maneira inexplicável. Ele gosta de surpreender o coração dos seus filhos. Descansa o seu coração. Deus, ele vai surpreender você. Não importa qual direção é que ele vai vir. Não importa o que ele vai fazer para que a novidade chegue na sua vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, Deus vai surpreender você. Os discípulos poderão contemplar Jesus caminhando por sobre as águas. Você vai poder contemplar o milagre. Você vai poder contemplar o agir de Jesus na sua vida. E ele fará o impossível acontecer. Se prepare para viver o novo, para viver o inédito, para viver o exclusivo de Deus, pois Deus surpreende aqueles a quem ele escolhe, não deixa a embarcação naufragar. O Senhor diz para você, a sua embarcação não vai naufragar porque eu estou no controle de tudo e eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.